Da Wondery, esse é o Tomada 2. Mas, o nome, você gostou? Você chegou a pensar sobre ele? Então, eu gosto do nome. Pra mim, sei lá, chamasse de Take, assim, essa coisa inglesa, não queria que fosse isso, entendeu? Porque eu acho isso meio cafona. Eu gosto de brasilidade. Então, tomada. Porque tomada tem a ver com o quê? Com aquele desenho da tomada, pode ser 3 pinos, 2 pinos. Acho simpático de qualquer forma, sabe? Então tem um lance da energia, mas também tem o lance da câmera, né? Pô, da segunda tomada, segundo take, tal, tomada 2. Tomada 2 você já assume que a gente já fez a primeira e não deu certo, então a gente tá tentando de novo. Não que isso esteja acontecendo, né? Não que Lógico, não, isso não tá acontecendo jamais agora. Aconteceria um negócio desse. Ih. A tomada 2 é o aperfeiçoado da primeira tomada. Perfeito. E também nós dois, né? 2 pessoas, tá? Aquele negócio todo. Eu acho que tá bom o nome. Agora, eu gosto do nome. Tomada A2 ou tomada 2, né? Tomada 2 aí já fica meio próximo, né? Já fica meio próximo demais. Já não rola. E a ideia é aquela que ficou, né? Falar de séries e filmes, só que sem ficar estrelinha. Com uma pegada de choque, né? Eu quero uma pegada de choque. Eu acho que tem que ter eletricidade. Pra se não for assim, né? Exato. E também engajar as pessoas. Eu quero receber comentário, quero receber e-mail. Você ainda recebe e-mail? Eu não recebo mais e-mail. Ninguém manda e-mail pra mim. Eu recebo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos só terminar o roteirinho e aí a gente já grava em seguida. Pode ser? Acho que fica assim mesmo. Não, perfeito. Olá, vamos começar aqui então. Meu nome é Marcelo Hessel, eu sou jornalista, crítico de cinema e apresentador também. E eu tenho um gato, momentaneamente. Talvez 2. Eu sou PH Santos. Você tem 3 agora. Eu sou PH Santos, crítico de cinema e comunicador. Eu tô sem pets no momento. E meu signo, não sei se... Não vou revelar não. Por enquanto, deixa pra lá. Não, primeiro episódio, deixa esse mistério aí pegar. Esse é o primeiríssimo episódio do nosso novo podcast, o Tomada 2. Aqui a gente vai trazer um novo olhar sobre os filmes e as séries que você mais ama. E sobre todos aqueles que você ainda nem sabe, mas vai amar também. Vai amar pelos nossos olhos. Mais do que indicar alguma coisa pra você assistir, a gente quer instigar discussões, quer que você reflita também. Às vezes é problemático, dói a cabeça, mas a gente acha que pode dar bom. E aí pode encher também as nossas caixas de comentários. Para isso serão 2 episódios semanais, às terças e às sextas-feiras. É isso aí, de sexta a gente vai falar dos lançamentos da semana, mas não é só para dar estrelinha não. Inclusive, prefiro nem dar estrelinha, mas a gente vai discutir isso depois. A gente vai debater aqui os temas mais interessantes de cada obra. Os episódios de terça-feira têm a mesma pegada, mas neles a gente fala sobre os assuntos mais relevantes do momento, ou seja, do audiovisual ou não também, né? Sempre com a ajuda de listas de filmes, de séries, convidados especiais e o que mais der na nossa telha. Mas um aviso importante aqui pra gente começar. Os episódios de sexta-feira você pode ouvir no Amazon Music ou então onde você preferir, no player aí da sua preferência. E até assistir a gente, ver a nossa carinha aí no YouTube da Wondery. Mas os episódios de terça são uma exclusividade do Amazon Music. É exclusivo, é sala VIP, é fila prioritária, é primeira classe, é bagageiro exclusivo. É de graça, você nem paga pelo bagageiro adicional. Paga nada. E no episódio de hoje, o ano mal começou e a gente já tem vários destaques. Tem drama da A24, tem ganhador da Palma de Ouro, tem o galã Jacob Elord fazendo aí um pouco de tudo, de rei do rock a playboy inglês, tem muita coisa. Tem Marcelo Hessel, que também é um galã. Eu não sou o Jacob Elord, né? Mas a gente tá aí tentando, né? Na luta, faz muito tempo já. Bom, é isso aí, Chega de prometer e vamos entregar isso aqui. Vem com a gente porque o Tomada 2 tá começando. Olha aí, minha gente, 2023 foi um ano péssimo pra Disney, da Marvel mesmo, só vai ter Deadpool em 2024. Então a gente ganhou um espaço maior aí pra ver e discutir filmes mais autorais, tanto no streaming quanto no cinema. Filmes que não são feitos por uma comitiva de executivos, sabe como é que é? Com histórias São filmes com histórias originais, mais ousadas, com um visual diferente, que tem um toque mais pessoal. Pra quem prefere produções assim, eu acho que a gente tá num bom momento, que é um momento que levou o seu ápice aí lá em 2023 com o fenômeno Barbie, que é um filme de estúdio, obviamente, falando da boneca, mas também tem um toque autoral ali, mesmo sendo baseado na boneca Barbie, acho que a Greta Gerwig conseguiu colocar o dedinho dela. E foi oferecendo algo novo, diferente,
que Barbie quebrou todos os recordes de bilheteria no ano passado. Também deve levar alguma coisinha no Oscar, pelo menos fazer as pessoas assistirem o Oscar. Não sei se você pensa nisso também, Hessa. Poxa, eu acho que o Oscar desse ano tem que ser revisitar aí essa rixa do Barbenheimer, pô. É o que todo mundo quer ver. Finalzinho de dezembro, na Prime, teve também o lançamento de Saltburn, da Emerald Fennell, que deu o que falar com cenas mais picantes entre o Barry Keoghan e o Jacob Elord. A minha cena favorita, quer dizer, a cena favorita do Hessel, qual foi, Hessel? Mas aproveitando aqui a menção do Jacob Elord, que ele fez aí o Playboy aí do Saltburn, ele tá também interpretando o Elvis Presley, o Elvis the Pelvis, em Priscila, o filme da Sofia Coppola, que saiu no comecinho do ano e que, poxa, o Elvis que ele faz é muito assombrado, é muito incrível. Ó, PH, eu vou puxar um raciocínio aqui e você me diga se faz sentido. E eu prometo pra você que tá escutando aí que eu não vou ficar derramando conhecimento o tempo todo aqui não gosto de fazer isso, de ser o palestrinha. Mas acontece que o que está acontecendo hoje em Hollywood já aconteceu uma vez nos anos 60, porque Hollywood estava em crise lá nos anos 60 e tal, e aí veio a nova Hollywood com os executivos botando o controle na mão de muita gente nova, muita gente muito louca. Essa geração aí da nova Hollywood, né? E eu acho que a gente tá vivendo isso hoje em dia aí, porque você pega, sei lá, a Greta Gerwig tem licença para fazer um filme da Barbie do jeito que ela quer, tem muita gente com muita licença mesmo, e muita permissão para fazer os filmes do jeito que quer. Mas é engraçado, você falou, a Greta Gerwig, ela faz a Barbie como quiser. Na verdade, agora ela faz qualquer filme como ela quiser, né? Depois do sucesso que foi Barbie, a Barbie conseguiu ser tão sucesso que levou até o Oppenheimer a ser sucesso. Olha só, esse é o shade. Depois sou eu que não gosto de Nolan. Eu adoro Nolan, mas a gente tem que lidar com os fatos, cara. E então agora ela faz qualquer filme, inclusive Oppenheimer, se ela quiser também fazer. Inclusive não fazer Barbie, que é o que tá esperando aí que não haja uma continuação vinda por ela, né? Apesar de que a empresa não vai largar o osso. Mas sim, concordo contigo. E eu acho interessante também que por conta aí da licença de você ter no streaming filmes que podem brincar muito mais aí com uma liberdade de classificação etária, você tem filmes mais ousados. Sei lá, vamos pegar o caso do Saltburn, porque ele estreou, virou um pequeno sucesso. Eu acho que muito por conta do nome da Emerald Fennell, né? Porque ela tinha sido indicada ao Oscar aí pelo Bela Vingança e tal. Filme. Mas eu não gosto muito não, pra te falar a verdade. Eu adoro Bela Vingança, hein? Mas eu acho que o que está acontecendo nesse caso do Saltburn aí é que é um fenômeno muito motivado por um filme que está se permitindo ousar, está se permitindo fazer coisas que as pessoas até tratam como chocante, escandaloso e tal. Eu nem acho que seja tão escandaloso assim, tem filmes muito mais chocantes. Só para eu saber, como por exemplo, o que é que estão achando tão escandaloso assim no Saltburn? Então, é porque é a história de um menino que ele é meio como se fosse o talentoso Ripley, assim, né? Ele meio que ele fica obcecado pela galera rica lá da Inglaterra, ele entrou no mesmo colégio do Jacob Elord, que é o galanzinho do colégio, e ele fica muito fixado nesse cara. E eles viram amigos. E aí eles viram amigos, eles vão passar férias na mansão lá do Jacob Elord. E aí você descobre que esse moleque, na verdade, ele é todo espertão, assim, né? Ele parece um nerd deslocado, na verdade ele começa a meio que dominar a família, e é por isso que tem um paralelo aí com o Ripley. E aí a história é mais ou menos assim, e aí tem umas questões ali de nudez, tem umas questões ali do que dá pra chamar talvez de escatologia, ou então algo mais frontal de sugestão de sexo e tal, então por isso acho que as pessoas ficaram muito fixadas em entender o que é o tal do Saltburn, entendeu? Ai meu Deus, sexo, aí as pessoas estão assustadas, Ao mesmo tempo não é um grande filme não, é só um filme com um filme chocantinho de matinê, assim, sabe? Mas a repercussão faz o filme ser enorme, né? Esse é o grande lance, né? Exato, mas eu acho que é uma repercussão, ao mesmo tempo as pessoas não estão colocando ele, nossa, filme do ano e tal, como no caso do Vidas Passadas, que vamos entrar nesse mérito daqui a pouco. Daqui a pouco. Deixa eu só voltar pro Barbie, porque a gente, quando fala de Barbie e tal, do filme em si, do trabalho da Greta, a gente associa muito a questão do evento, que foi Barbie, as pessoas indo de rosa pro cinema, né? Minha mãe se vestiu de rosa e tal. Mãe, por que tá acontecendo que a senhora tá saindo toda de rosa aqui? Ela, não, porque na academia disseram que hoje é o dia rosa e tal. Eu, nossa. Acho que a primeira boa ideia é não fazer o filme ser necessariamente uma adaptação de boneca. Eu acho que é uma adaptação, inclusive, de causos reais da Mattel, né, da empresa que estava envolvida ali com a Barbie, que consegue, de alguma maneira, até também criticar um pouco a Mattel, criticar a cultura que estava por trás daquilo ali, um certo lance ali da gerência masculina, mas também bate na criadora da Barbie,
trazendo causos mais específicos dela. Tem um documentário, na verdade uma série documental chamada Brinquedos que Marcam ou Marcaram Época, alguma coisa assim. E tem um episódio da Barbie. Assim. Basicamente o que a Greta fez foi pegar casos absurdos da Mattel e trazer isso para o filme de uma maneira diferente. Discute-se muito pouco a criatividade dela enquanto autora, ela e no caso o Noah Baumbach também, né? Ela enquanto autora e diretora, quer que seja, para falar muito só sobre a questão do evento, só sobre como foi o filme evento e tudo. Eu acho que tem predicados bem interessantes ali no Barbie acontecendo que justificam essa liberdade que se dá não só agora, mas desde a carreira da Greta, né? A gente tem Lady Bird, eu gosto muito do Lady Bird, eu sei que muita gente não curte, mas eu gosto bastante do Lady Bird, e vários outros filmes que ela consegue trazer. Não chega a ser uma genialidade, meu Deus do céu, mas tem assinatura. E eu acho que em Barbie ela conseguiu trazer um pouco dessa assinatura, que é tangenciar um tema para não deixá-lo chato. Esse é o ponto. Não, eu acho curioso que a gente está entrando nesse mérito e você veja a coincidência que a gente está falando de diretoras mulheres como se fosse algo completamente já naturalizado aqui. Porque eu acho que, lógico, né, ainda é um espaço que falta muito ser desbravado para as diretoras. Mas parece que a gente já trata isso com muita naturalidade. Inclusive, outro filme que tem o Jacob Elord aí recente, de outra mulher que se tornou uma grife já há algum tempo, assim como a Greta, que é a Sofia Coppola, né? Sim. Então, eu acho uma pena que o Priscila esteja passando meio longe aí do radar do Oscar, porque é um filme especial nesse sentido. Eu acho que ele é muito bem fotografado. Enfim, é um filme especial de vários sentidos. É o começo de filme mais forte da Sofia Coppola para mim. Mais do que Encontros e Desencontros? Poxa, o começo é incrível. O começo é incrível porque ela transforma o Elvis numa figura assombrada, assim, sabe? Tipo, de como uma menina se aproxima do seu ídolo, se aproxima amorosamente e tal, e ele já como um perfil meio vampiresco em cima dessa menina. É como se fosse uma aproximação que não é romântica, é uma aproximação amaldiçoada, assim. E ela filma isso com uma graça que é muito ímpar, assim, sabe? É muito difícil de ver. E o filme me ganhou logo de cara. Eu acho que ele tem uma dificuldade de segurar e tal. Hoje eu vejo o filme com outros olhos, melhorou um pouco pra mim, mas o começo realmente é acachapante, tipo, é muito bom mesmo. E realmente eu não tinha percebido. A gente tá realmente falando só dos dois filmes que a gente citou aqui, e alguns outros, a gente tá falando de filmes realmente dirigidos por diretoras mulheres, né? Acho que não é uma tendência, porque tá há muito tempo acontecendo, mas é um espaço que está sendo reconquistado aos poucos. Mas, de fato, calhou de que, nesse primeiro bloco aqui, dois grandes filmes, na virada 2023 e 2024, e mulheres na direção. Quando eu falo grandes filmes, no sentido popular. E nisso, a gente consegue discutir o filme do próximo bloco, né? Que é dirigido por vamos discutir. Tanto por um estreante, como também uma mulher. Bem interessante. Olha, responsabilidade, tá? Falar sobre Vidas Passadas, um filme super elogiado. Apareceu, acho que em 8 de 10 listas de melhores filmes de 2023 aí. No meu, inclusive, ele foi o melhor filme de 2023. Eu coloquei no primeiro lugar da minha lista. Chegou aqui no Brasil no dia 25/1. É o primeiro trabalho no cinema da Celine Song, como eu estava falando. Uma dramaturga nascida na Coreia do Sul, mas criada no Canadá. E é uma produção da A24 com Greta Lee, Theo Yo e John Magaro, né? Basicamente são eles três ali, o filme tá girando em torno deles três, mais ainda dos dois primeiros. E não que importe muito aqui, eu especialmente acho que consenso não é muito uma métrica, mas tem gente que gosta de saber, então vamos lá. O filme tem 96% de aprovação no Rotten Tomatoes da crítica e 86% de aprovação do público. E aí no Metacritic a nota é 94 de 100 possíveis. E no Letterboxd, que é a rede social lá onde você bota a sua crítica, a nota é 4.2 de 5. E a sinopse, PH? Bom, a sinopse, vamos lá, tentar fazer rapidinho, 220 caracteres, porque aqui é tudo negócio de energia, né? Então é 220 volts, tá? Começando de agora. Tem esses dois jovens que estão vivendo lá no seu país de origem, que é um país asiático, e aí ela, mais precisamente, tem que ir pro sonho americano. Vai tentar viver o sonho americano e sai do seu país. O garoto fica lá. Passa-se um tempo, eles voltam a se encontrar por conta da internet. Só que as vidas estão bem diferentes. Bate aquela curiosidade, bate aquele assunto interminado,
e a partir disso eles ficam constantemente passando algumas épocas, se reencontrando e verificando como essas vidas estão. Acho que vendeu? Eu acho que você falou mais do que 220 aí, mas tudo bem, a gente aceita como uma sinopse. Mas eu uma falei sinopse com longa. o impacto sinopse de longa. 220 volts, é isso que importa. Falando em 220 volts aí, e alta tensão, vamos botar uma norma aqui. Porque tem gente que não gosta de spoiler, e a gente vai acabar comentando aqui, como às vezes o episódio ele entra depois da estreia, a gente acaba soltando alguma coisa aqui, mas a gente avisa pra você não se perder e pra você não pegar spoiler se não quiser. Então a gente vai dar um aviso aqui de alta tensão, e aí o pessoal da produção aqui vai colocar a minutagem certinha aí pra você na descrição do episódio. Porque aí você pode pular, continuar ouvindo, e aí você não pega o spoiler que a gente vai dar, certo? Mas me fala então, né? Já que deu esse aviso todo, essa gritaria medonha, o que é que você acha do filme, cara? Vidas Passadas. Você viu que eu coloquei como o melhor filme de 2023, dei spoiler. Né? O que é que você... esse spoiler era do bem. Esse spoiler aí é do bem. Eu já cheguei com muita expectativa, porque, enfim, tava todo mundo falando realmente, muita gente emocionado e tal, essa história de encontros e desencontros, não sei o quê. Eu acho, inicialmente, assim, que esse cinema feito nos Estados Unidos dos imigrantes, especificamente aí de sul-coreanos, ele tá muito focado numa ideia de falar sobre imigração. Em aula de roteiro, de escrita, sempre falam, não, fala sobre o que você conheça e tal. Uhum. Mas eu tô sentindo que a ambição desses narradores e narradoras tá sendo muito circunscrito nessa coisa da experiência pessoal, assim, sabe? Minari, eu acho que é o mesmo problema. O filme da Celine Song também, porque você tem muita coisa nesse filme que é a experiência pessoal dela. A personagem também é dramaturga, a personagem também foi para os Estados Unidos atrás de uma expectativa profissional e tal. E eu acho que o fato dela falar sobre a experiência dela e ficar muito circunscrito nisso, talvez esteja impedindo o filme aí de ser mais transcendental em relação a isso. Eu acho o filme muito modesto no sentido de... Olha, tipo, a temática aqui é sobre desencontros, a gente tá puxando alguma coisa do budismo aqui só para dar um verniz, dizendo, no budismo tem as vidas passadas, tem os reencontros e tal. Mas, poxa, se você for ver... botar no raio-x, é um filme de boy meets girl bem tradicional, assim, sabe? E eu acho que o filme, ele tenta meio que dar uma sofisticada e dar conta muito na fotografia, tem muito essa coisa do contraluz do sol que está despontando entre os arranha-céus de Nova York e tal, do metrô, muito movimento, e às vezes nos filmes eles encenam o movimento como se fosse para mostrar um dinamismo, e as coisas não são tão dinâmicas assim. Então, mais perto do final, alta atenção, alerta aqui do spoiler. Mais perto do final tem a hora que o cara tá esperando o Uber, e aí eles vão caminhando na calçada até esperar o Uber e tal. Lógico, tem toda uma questão ali de uma dança entre os dois, nessa caminhada e tal, mas eu sinto que alguns filmes, eles meio que... Olha, a gente tem que andar, as personagens têm que andar, porque senão parece que não tá acontecendo nada. E talvez, assim, eu vou só jogar no ar essa especulação, talvez não aconteça muito em Vidas Passadas mesmo, sabe? No sentido do filme não ter muito o que dizer. Pode parecer meio duro com o filme falar isso, mas eu acho que no fundo é um pouco assim, sabe? É engraçado. Se a gente tivesse ao vivo, talvez a gente estaria agora brigando mesmo no ringue ou algo parecido. Porque... mas não tem problema. É isso que eu queria com esse podcast, PH. Não, cara, é porque quando você tá num barco afundando, num navio afundando, só tem um assunto a ser comentado, que é o navio afundando, entendeu? Você só consegue falar sobre o navio. Eu acho que essa geração tá num momento muito específico de um assunto muito forte que não dá pra você estrear a sua autoralidade, digamos assim, passando por outros assuntos, passando por outros temas, sabe? Acho que nem todo mundo é Steven Spielberg, que pode esperar 15 filmes para você finalmente falar sobre si, que no caso é o Fabelmans, por exemplo. Tem geração que tem uma chance, cara. Que tem... Geração não, nicho específico, tem recortes, arquétipos, vamos chamar assim, que tem uma chance. E nessa chance você quer colocar logo tudo que você tem em mente. Eu posso resgatar recentemente o Jordan Peele com Corra. Tem muito assunto interminado em Corra. Todo mundo ama e tal, não sei o quê. Mas tem muito assunto que começa e ele... Beleza, não sabe pra onde levar. Por quê? Porque, cara, é a chance que eu tenho. Eu vou jogar logo tudo aqui. E aí eu vou trazer 3 exemplos, vai. A gente tá falando de Vidas Passadas, mas isso acontece no Treta e também no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Essa geração de filhos dos imigrantes... que são criados, né, literalmente para serem o Eldorado da família, isto é, o grande abre-alas que vai permitir que a família finalmente ganhe uma nova identidade. Outro filme também, A Despedida, fala muito sobre isso, bem interessante. É o assunto que eles têm em vigência porque é o assunto que inclusive os define como artistas.
Eu vejo muita gente dizendo, Vidas Passadas não é um filme coreano, né? Vala, pensei que era um filme coreano. É um filme coreano. Mas também não é um filme coreano. É um filme, digamos assim, da América do Norte. Mas também não é. E esse é o tema deles. Esse é o tema deles enquanto autores, mas enquanto gente também dentro da sociedade. Falam, sei lá, o idioma nativo deles, no caso coreano, mas precisam falar o inglês para se desvencilhar e precisa ser um inglês, às vezes, mais perfeito do que o próprio inglês fala, que o próprio americano ou o próprio canadense fala. Eles precisam ter uma conexão com os pais, com o passado, você trouxe a questão do mudismo, mas ao mesmo tempo, se a imigração necessitar que eles mudem inclusive de religião, tem que aceitar essa nova religião, porque é isso que vai fazer eles prosperarem. Então, eu acho que esse é um assunto tão forte e tão, né, necessário para a geração deles, que eu acho que não tem como o primeiro filme, ou sei lá, um dos primeiros filmes não ser sobre isso, sabe? Mas o que eu queria dizer é que, tipo, eu não sou contra a temática, entendeu? Eu acho, obviamente, que a experiência pessoal, ela conta demais. E a história da imigração, especialmente histórias de despertencimento, hoje em dia, é uma das histórias mais importantes a serem contadas, porque a gente está se sentindo deslocado em todos os lugares, né? Especialmente essas histórias de imigração e tal, são muito fortes. Para mim, a questão sobre o filme é que ele não transcende. Então eu acho que ele fica muito circunscrito numa coisa trivial, como se a experiência pessoal bastasse. E o que eu espero de um artista é que ele pegue a experiência pessoal, filtre isso e use isso para dar pra gente uma visão de mundo que possa ser transcendental, sim, entendeu? E eu acho que o máximo que o Vidas Passadas toca é que chega um momento ali que você fica interessado se ela vai trair o marido ou não. E aí eu acho que isso é pouco, entendeu? Eu acho que é pouco. A experiência pessoal dela tá ali, obviamente. Eu acho que existe um valor nisso, mas para um filme que todo mundo fala que é o melhor do ano, eu esperava um pouco mais. Caraca, eu acho que eu consegui transcender com o filme. Por exemplo, e aí eu vou tirar essa questão da imigração, quer que seja. Pensar uma vida que eu poderia ter tido se algo de diferente tivesse acontecido. Por exemplo, quando eu era jovem, fui morar em São Paulo. Não me adaptei. Volto com 6 meses de morar em São Paulo. E se eu tivesse permanecido em São Paulo? Que cearense seria eu? Qual seria o meu sotaque? Qual seria a minha voz? Será que eu conseguiria ter, sei lá, essa abrangência que eu tenho hoje, esse nível de pensamento que eu tenho hoje, se lá eu estivesse? Então esse "e se", que é, de certa forma, inclusive existencial, para mim, o filme me leva a pensar sobre isso. Me leva a pensar também sobre a questão do marido. O marido dela, ele sabia, sim, falar coreano. Inclusive, ele estava entendendo a conversa dos dois no bar. Os dois estavam achando que não, mas ele estava entendendo a conversa. Por que ele deixa aquela conversa acontecer? Será que ali não tem um recado de que os que lá estão precisam facilitar aqueles que imigraram, precisam facilitar a vida daqueles que estão completamente perdidos nessa literal identidade, nessa construção de uma nova identidade, ou quer que seja? Eu, quando faço a minha saída daqui, por exemplo, eu perco totalmente a minha identidade. Ao mesmo tempo, o apelido que eu ganho em São Paulo é chamado de Ceará, entendeu? Sendo que eu, obviamente, nunca fui chamado de Ceará no Ceará, aqui no Ceará. E pra mim é pejorativo, bate como, de certa forma, pejorativo, mas ao mesmo tempo é a minha origem. Ora, se eu tava indo pra lá pra que a minha origem não fosse mais tão relevante, porque supostamente eu não cabia aqui, segundo os que me mandaram, por que a minha origem se faz tão relevante para aqueles que eu estou chegando? Essa, eu pensei bastante, eu transcendi bastante essa. E eu acho que fora isso, também tem a questão dos vazios. Os vazios que ficam entre os dois, inclusive nos planos, eles estão sempre distantes. E há uma aproximação final para você pensar o quanto que aquela mulher, ela poderia ter abdicado de si, abdicado do seu sonho, etc., para imigrar, e ela teve que fazer isso. O quanto que ela poderia ter feito uma besteirinha diferente, teria mudado a vida dela completamente diferente, mas completamente como um todo, melhor dizendo, mas também teria levado o sonho dos pais, o sonho, sei lá, o sonho da irmã, o sonho de todo mundo, e talvez o sonho de uma próxima geração, que é a terceira geração, que aí sim, essa já vai ser muito provavelmente nativa. Eu transcendi essa. Não, mas eu entendo o que você está dizendo. Inclusive, eu acho que o filme tem isso muito valorosamente nas interpretações. A Greta Lee e o Terry Yu, eles são muito diferentes. E quando eles estão juntos pela primeira vez no filme, você percebe realmente que ela é uma expatriada e ela tem uma americanidade nela. Não sei se existe essa palavra, mas enfim. Não, ela passou a existir a partir de agora. Passou a existir a partir de agora.
que ele percebe, obviamente, tanto que ele fala isso depois. Isso fica muito latente nas interpretações. Eu acho que nesse ponto realmente você consegue entender uma ideia sobre identidade a partir de onde você está e como você meio que cria para si uma imagem, né? Sempre que a gente está em algum outro lugar, a gente cria para a gente uma imagem nova e em busca de um pertencimento. Eu acho que isso está muito nas interpretações. Eu vi o filme com interesse até o final porque eu acho que realmente foi uma seleção de elenco aí muito, muito certeira. E para mim o filme tá nisso. O filme tá nisso. Mas eu prefiro outros filmes sobre encontros e desencontros aí. Sei lá, eu amo um filme que parece pequeno e parece desimportante também, que chama Amantes. Que é o filme do James Gray com o Joaquin Phoenix e a Gwyneth Paltrow. Repete o Sou nome apaixonado do filme, só pro pessoal escutar. Chama Amantes. Amantes. Em inglês chama Two Lovers. E é um filme especialíssimo. O personagem da Marvel, Mantis. Mantis. Esse filme é especialíssimo, é um dos meus filmes preferidos e ele é muito parecido com esse no sentido de você transitar pela cidade, uma coisa meio Linklater, Wong Kar-wai assim, em busca de um encontro. E para mim é outro filme, sabe? É um outro filme que tem uma visão de mundo, ele consegue perceber uma especificidade de 2008, de uma virada de século. Então eu acho que são coisas que o Vidas Passadas não tem. Os saltos temporais, quando acontece, eu acho muito apressado. Tipo, o cara passa pelo exército, mal filma. A menina tá na escola americana, mal filma também, já pulou no tempo, mas não entendeu? Precisa, não sei. Precisar mas, por exemplo, é relativo, entendeu? Eu vou no Moonlight, que também faz os saltos temporais. É o recorte. Eu acho que o filme, tudo que tá sendo criado ali, serve a duas cenas. A primeira cena, que é quando tem as duas ruas que eles se separam todos os dias, e uma vez eles se separam e só se reencontram muito tempo depois. E a última cena, que entre eles não tem duas ruas, tem só um paralelo. Um tá olhando para o outro e tem uma risca no chão, tem um traçado no chão. Então, tudo que acontece no filme, para mim, serve para essas duas cenas, para você imaginar duas vidas que se separam e agora que essas duas vidas elas podem finalmente virar um amálgama. Então, ele no exército, para mim é mais interessante ele contar sobre o exército do que eu vê-lo no exército, porque é outro filme, do meu ponto de vista. Ela na escola, mesma coisa. E, às vezes, a exclusão de determinados temas faz com que a gente comece a preencher, como, por exemplo, ela chegando com um café ou um lanche, não lembro, por o marido dela lançando o livro, e eu já começo a pegar ranço do marido, que depois isso vai ser tratado de outra maneira, porque o cara, na verdade, é legal até. Então não é ele que está excluindo a vida dela para que ela sirva o café e ela não consiga publicar o livro dela. Não é isso. Ele tá só ali e é ela que se excluiu, ela que escolheu para que ela conseguisse realmente fazer a transição. Eu acho que a Celine Song ela tem uma visão muito interessante. Eu acho... Eu consigo ver desde então algo que pode me soar como assinatura, como eu vejo também isso da Charlotte Wells lá no After Sun. A gente tem que ver, obviamente, os próximos filmes, mas é uma boa estreia. Só para citar outros, né, para o pessoal ficar um pouco envolvido, a gente tem Vidas Passadas, com filmes também que tem esses grandes saltos temporais, o Retorno a Seul, de 2022, Pior Pessoa do Mundo, de 2021, que são filmes que também tratam personagens femininas que se transformam aí com essa passagem de anos. E eu acho bem interessante a passagem de tempo ser abrupta, porque às vezes o amadurecimento de quem está fora da sua casa, isto é, quem está fora da sua essência, é um amadurecimento forçado, é um amadurecimento cruel. É, de fato, uma ruptura. E aí, o que você não gosta tanto da passagem de tempo abrupta, eu adoro. Porque é um amadurecimento na porrada, digamos assim. Infelizmente, no caso. Bom, novo bloco, peço desculpa aos nossos ouvintes aqui, porque eu e o PH viemos às vias de fato, mas já tomamos uma água aqui, respiramos, e a gente vamos mudar de filme aqui em nome da nossa amizade. Vamos falar do que mesmo, PH? Vamos falar de Anatomia de uma Queda, vencedor da Palma de Ouro de 2023. Chegou aqui no Brasil juntinho com Vidas Passadas, veja só. É o quarto longa da Justine Triet, que também assina o roteiro com o parceiro dela, né, o Arthur Harari, ou Harari, eu já vi as duas pronúncias. Triet, ela se tornou a terceira mulher na história de Cannes a vencer a Palma de Ouro. O filme traz a magnífica atriz alemã Sandra Hüller como a protagonista, e essa mulher é um arraso, é brincadeira. Não, ela é monstruosa. É brincadeira. Ela é monstruosa.
Nesse caso, como eu gosto do filme, então eu vou falar com a boca cheia aqui dos números, tá? O filme tem 96% de aprovação da crítica e 90% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. E no Metacritic ele tem 86 de 100. Podia estar um pouco mais alto aí, né? Mas enfim. E aí a nota lá no Letterboxd é de 4.2 em 5. E agora eu quero desafiar você, Dr. Hessel, a nos contar, já que você criticou a minha sinopse de não 220 caracteres, quero ver você fazer isso pra Anatomia de uma Queda. Tudo bem que o título já é uma sinopse. O título já é uma sinopse e é muito fácil, porque é um filme simples. O filme simples que é o seguinte, tá acontecendo ali uma entrevista dessa mulher, que é uma escritora, ela tá dando entrevista para uma repórter jovem, parece que tá pintando o clima entre as duas lá, só que o marido não fica muito feliz. Ele vai pro quarto de cima, nessa cabana no meio da neve, ali metido ali nos Alpes, eu acho, do interior da Alemanha, se não me engano. E aí acontece, de repente, depois que a repórter foi embora, no interior da França, exato. E aí o cara faz um barulho lá, você vê que ele tá incomodado e tal, a repórter vai embora. Pouco tempo depois, tem uma elipse de tempo aí muito oportuna, descobre-se que o cara caiu de cima da janela e morreu na queda. E aí toda a história é a investigação de como ele caiu, se a mulher matou ele ou não, porque afinal de contas, esse casamento aí talvez não estivesse dando muito certo e a gente aprende durante o processo por que não estava dando tão certo assim. Lembrando, já falamos no bloco anterior, antes de falar o lembrando, Dr. Hess, também não foi 220 caracteres nem a pau, tá? Mas nem a pau, tá assim... Vou comprar uns 3 disjuntores pra você, porque tá sustentando não. Mas, quando a gente for falar aqui spoilers, e falaremos spoilers de Anatomia de uma Queda, soltaremos o aviso de alta tensão. E aí a gente coloca na descrição a minutagem do episódio pra você pular direto e ouvir o resto do episódio tranquilamente. Fechou? Fechou, é isso aí. Inclusive, ó, uma coisa que não dá pra dar spoiler aqui... Alta tensão, hein? Aviso de alta tensão, porque talvez seja spoiler do anti-spoiler. É um anti-spoiler que pode ser spoiler. Não sei se faz sentido. Ok, no final do filme, mas vamos ver. No final do filme, você meio que fica sem saber se ela matou ou não matou o cara. A justiça diz que ela... Agora é spoiler sim, a justiça diz que ela não matou, porque ela é inocentada no tribunal. Mas isso sempre fica no ar e você nunca sabe direito se ela matou ou não, porque afinal de contas não é sobre isso, né? Não. A gente está vivendo aí a era do true crime, a era dos escândalos e tal, e as pessoas elas têm realmente uma tendência para o sensacionalismo e uma tendência, especialmente no Brasil, de punir. Nós somos ótimos linchadores, então a gente sempre se sente... né? Pré-punir, exatamente. A gente lincha com muito talento, porque a gente se advoga esse direito aí de ser autoridade moral. Só que um filme como esse, ele está questionando justamente o sensacionalismo, ele está questionando como que se torna pública questões muito privadas da vida das pessoas, e você saber no final se ela matou o cara ou não, se torna desimportante, porque não é sobre isso. Eu gosto de ver por esse lado e também gosto de achar que também é sobre isso. E não tem nenhum problema não ser conclusivo, porque utilizando uma máxima do cinema, né, um estilo literário, do cinema quer que seja, que é o efeito Rashomon, isto é, Rashomon, um filme da década de 50, do Kurosawa, que conta um acontecimento a partir de 3 visões diferentes, a partir de mais de uma visão, né, para não ser 3 visões. E no final você fica, tá, beleza, qual é a verdade? E tem aquela outra ideia popular, né? Existem 3 versões, tudo na vida. A minha, a sua e a verdade. E eu acho que o filme ele brinca muito bem em trazer uma versão, a outra e a verdade. Que verdade? A minha, a do Hessel, a do fulano, a do Beltrano. Então, ao mesmo tempo que concordo muito com o Hessel de que é desimportante, ou seja, não tem tanta relevância a questão de saber se ela é ou não culpada, o primeiro assunto do filme ser sobre ela ser ou não culpada... É interessante pra gente conseguir, a partir daí, ir desconstruindo o filme inteiro, sabe? É um filme... Ele é muito sagaz. Então, tudo tá nas sutilezas, tudo tá nos detalhes, beleza, tá. Mas também tudo tá nas grandezas do filme. O fato do filho deles ser um garoto, né, um menino cego, aparentemente também super... com uma inteligência altíssima, parece nós, de certa forma. É como se a gente já tivesse na nossa cabeça um veredito e, às vezes, a gente brinca de um lado ou de outro... e escolher o veredito que nos cabe. O menino faz isso, né? É como se nós fôssemos ali, naquela geral ali, aqueles que estão sem a visão perfeita para compreender não só o que se ouve,
mas o que as coisas são de fato. Eu acho que tem muita coisa nesse filme, cara. É um filme recheadíssimo. E aí sim, o lance do caso vira um detalhe. Sou muito fã do filme, sou muito fã da Justine Triet, porque eu acho que a Palma de Ouro veio num momento bom aí para valorizar o cinema dela, mas ela, enfim, você falou no começo que é o quarto longa dela, ela já fazia muita coisa na França. Talvez os outros filmes dela sejam até melhores, tá? No Prime Video tem algumas opções aí para você assistir. Tem um que eu adoro que chama Na Cama com Vitória. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse filme é incrível. Esse filme é incrível e alguns temas eles se repetem no Anatomia de um Crime, Anatomia de uma Queda. Olha, você confundiu a referência do filme, hein? Confundi com esse clássico aí, Anatomia de um Crime. Mas alguns temas se repetem. Essa questão do juízo, você é uma história de tribunal, mas ao mesmo tempo é uma história de tribunal que está prestando atenção em 1 milhão de coisas paralelas e acessórias ali que está orbitando essa coisa do tribunal. No caso do Na Cama com Vitória, eu acho que faz isso de um jeito mais sagaz até, porque é uma comédia romântica. Essa questão aí da mulher de meia idade... que meio que, tipo, tá tentando se entender socialmente ali, como que você se renova, como que você... Enfim, leva para público uma questão privada, em questão de autoimagem e tal. Eu acho mais sagaz até. No caso da Anatomia de uma Queda, eu acho que é mais um exercício de estilo. Eu acho que é mais um exercício de controle narrativo. Porque é um filme de 2 horas e meia, muito parecido com Assassinos... da Lua das Flores, no sentido de que é um filme que é um pouco mais longo, porque ele depende demais em sedimentar uma experiência angustiante para o espectador. No caso do Assassino da Lua das Flores, eu acho até que o Scorsese não faz isso também, porque você fica, né, a experiência do espectador ela pode ser muito angustiante, porque o filme vai passando ao longo de 3 horas, você acompanhando ali à medida que os indígenas são mortos cada vez mais e como isso se reflete no corpo do DiCaprio. Nesse caso, é muito mais sobre um acúmulo da devassa. O acúmulo de você tornar público questões muito pessoais, inclusive questões que são insondáveis, entendeu? Tipo, se a mulher ama o cara mais ou menos, o que aconteceu com esse casamento... Questões de casamento que são completamente imateriais, assim, coisas que não dá pra você entender direito, sabe? O que é frustração? O cara muito frustrado que ele não consegue escrever, as discussões de casal, discussões que nunca ninguém vai ganhar, porque não é sobre isso. Não é. Só que isso se torna objeto factual de um caso de tribunal, entendeu? Isso é muito absurdo. A questão da bissexualidade dela, assim, que tem Exato, isso também é completamente absurdo. E ganha também, é objeto, né? É um recorte utilizado ali pelo acusador e etc. Não, e o acúmulo é o que torna isso mais absurdo, sabe? Você ligar uma câmera e colocar diante do público nesse tribunal essas coisas manifestadas e expressadas desse jeito e tal, é um filme que ele tivesse menos de 2 horas e meia ali, eu acho que não faria sentido. Então é muito mais um filme sobre controle narrativo do meu ponto de vista. Ao contrário da Celine Song, que para mim é muito mais dramaturga do que cineasta, a Justine Triet, ela é mega cineasta. Ela é muito cineasta, porque os tempos dos planos são precisos, os ângulos são precisos, ela sabe quando tem que mostrar o menino, quando tem que mostrar o advogado da promotoria. E realmente é um grande trabalho de câmera, assim, um grande trabalho de controle. E sabe como tem que me mostrar, isto é, ou pelas lentes do filme, ou por uma lente diegética, uma lente que está dentro daquela história, né, daquele cenário, daquele todo ali, como por exemplo, às vezes os advogados, eles filmam, né, o jovem fazendo ali falando a sua versão, às vezes filma também a moça, filma a mulher, às vezes o advogado dela filma, então eles pegam tudo isso e vão brincando. A capacidade que... E aí eu vou concordar com você, discordando, porque você não precisa bater no Vidas Passadas para falar bem desse. Mas, eu vou concordar muito contigo, esse exercício, ela tá todo o tempo se desafiando a dizer assim, a gente só tem isso aqui, cara, é uma queda. O cara caiu, a gente consegue encerrar isso aqui em 20 minutos. O que a gente faz para não só encerrar isso aqui, mas encerrar todos os assuntos possíveis e imagináveis que tangenciam essa queda? Então, fala-se, como eu disse, né, sobre a questão da bissexualidade e nos faz pensar do tipo assim, cara, não é que ela, por ser bissexual, ela tá com homem, então ela precisa de estar apaixonada por mulher para preencher aquilo dali. Se ela estiver apaixonada é porque, enfim, não tá funcionando a relação dela com o homem. Não é, né, não é um caminho de 2 rumos, não é assim. Para ela explicar isso, e aí tem a genialidade do roteiro. Ela não conseguiu explicar isso em francês, o filme fica brincando entre francês e inglês. Cara, é você pegar um tema que é
supostamente facilmente resolvível e alargar de uma maneira que a gente entenda todos os pedaços desse tema em francês e em inglês. É lindo. Não, isso cara. É um requinte de crueldade, Demais. assim, porque eu acho que faz parte, né, desse processo de como você articular mesmo, se a fala não é suficiente, nada é suficiente. E esse filme ele vai nessa coisa que é uma discussão que, poxa, volta até Godard, volta nos anos 70, entendeu? Que é a questão da natureza da imagem. A natureza da imagem é que ela não é confiável, entendeu? Tudo é fabricação. Então, você falou um pouquinho atrás aí sobre pontos de vista do Rashomon. A verdade está no ponto de vista. E a natureza da imagem é falsear as coisas. O cinema é falseamento, entendeu? Você pode... A fotografia, o cinema, a pintura. Não, tudo. Futebol. O futebol você pode pegar no futebol e instituiu aí que o VAR vai ser o meio oficial de você saber se a coisa aconteceu ou não no futebol. Só que você vê o replay no VAR... Você pode olhar por 5 ângulos diferentes, às vezes você não tem certeza se uma coisa foi falta ou não, porque é uma questão de interpretação. A natureza da imagem é falseada. Assim como a discussão... E o falseamento... Assim como a discussão dela com o marido, por exemplo, apesar do tom em um áudio estar sendo muito bem mostrado que há ali uma discussão, quando a gente às vezes vai pra cena, é coisa do dia a dia, é coisa que eu e o resto estamos fazendo aqui no podcast, entendeu? Exatamente. Não que a gente esteja brigando com aquela veemência de quebrar os pratos. A gente não está quebrando os pratos ainda. Mas... Mesmo porque a gente chegou no consenso que a gente gosta desse filme, né? Não, eu acho esse filme maravilhoso. Assim, infelizmente eu não assisti ele na época que eu fiz a lista de melhores, porque ele estaria em segundo lugar, tranquilamente. Curiosamente, ele faz algo... Você trouxe o Assassinos, né? Assassinos da Lua das Flores. É um filme que corre, foge e termina num filme de tribunal. Esse daqui, ele também é um grande filme de tribunal. Só que ele faz o contrário, né? Como é que eu vou fugir desse tribunal e realmente trazer todos os temas que ali estão? Tem tanta forma de ver esse filme que eu acho que se a gente volta daqui, sei lá, umas 2 semanas e grava um podcast de novo sobre ele, a gente já pode falar sobre outra questão. Quando você traz a briga da imagem com a briga, né, a partir da verdade, imagem e verdade, que é uma discussão muito, muito feita dentro do curso de História, um curso que eu fiz, inclusive, cara, o filme vai já para outro lado, sabe? E aí ele ainda coloca o áudio. Quando a gente pensa que o áudio é o que estão ouvindo, mas a gente está vendo uma imagem baseada no áudio, a gente não sabe que imagem é essa, é a visão da diretora, é a visão deles, é uma visão só pra gente, é muito requinte, cara. Como você falou, é muito requinte. Ela vai destilando direção e roteiro o tempo inteiro. É brilhante esse filme. Aliás, alta tensão aqui. Acho que é importante frisar, porque, enfim, o cinema é falseamento. O cinema, ele entende muito essa natureza da imagem que é muito relativa e muito subjetiva. Por que a pessoa que chega na hora de dar o seu testemunho ali no tribunal e tal, acaba falando verdades que todo mundo fica de queixo caído? Por que a criança? Porque a criança tem essa coisa da inocência, entendeu? A suposta inocência. Não, a suposta inocência, inclusive a presunção da inocência. Então, tipo, a criança ela tem um olhar que parece um olhar mais puro, que não é esse olhar viciado que a gente tem, que é o olhar do julgamento. Sim. Então, eu acho que em relação a isso, o filme também é muito preciso. Perfeito. Então, estamos no consenso, né? O veredito é que estamos no consenso sobre esse filme. Começamos o primeiro episódio já com consenso, eu acho que é bom, auspicioso isso aí. Porque a gente estava muito arredio um com o outro, a gente estava se estapeando muito esse negócio de vidas passadas, inclusive a gente vai ter que retomar um dia. Mas pode bater o martelinho? Pode bater o martelo do tribunal. Então bata aí o martelinho, vai. Anatomia de uma queda, maravilhoso. Tome! E como vai ser praxe aqui no Tomada 2 de sexta-feira, todo fim de episódio a gente chega com alguma sugestão especial para você. Pode ser um filme, pode ser uma série, um livro, uma exposição, uma reportagem ou qualquer coisa aí que a gente ache interessante de recomendar. E hoje é dia do quadro Plugando, já que é uma dica de série que a gente vai trazer agora. Na verdade, é a nova minissérie da Amazon Prime Video, a Expatriadas. A obra tem direção da Lulu Wang, a mesma diretora de A Despedida, que é outro filme da A24, que eu já mencionei aqui no bloco de vidas passadas, hein? É isso aí, são 6 episódios de Expatriadas e essa série se passa em Hong Kong, também aí sobre questões de imigração. A Nicole Kidman está no elenco e também assina a produção executiva. Eu não sei você, PH, na hora que a gente acabar aqui, eu já vou ligar pra assistir. Eu já vou assistir. Quero saber o que é que aconteceu com essa criança, gente. O trailer é absurdo.
E é isso, gente. Aqui termina o primeiro episódio do Tomada 2, o podcast que traz um novo olhar sobre os filmes e as séries que você mais ama e sobre aqueles que você ainda nem sabe, mas vai amar. A gente falou aqui dos destaques do início desse ano, mas e o resto? E o resto, já dá pra saber o que vem por aí? Pois na terça-feira a gente volta pra falar dos filmes e das séries mais aguardadas de 2024. E de terça-feira, você já sabe, é só no Amazon Music, então corra, escute-nos no Amazon Music. E lembrando que é de graça, hein? Mas é isso aí, ó. Quer falar com a gente? Pode nos procurar aí nas nossas arrobas. A minha arroba nas redes sociais é Marcelo Hessel. O meu é PH Santos, tá? É isso aí. E também, ó, no arroba Amazon Music BR você encontra a gente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Da Wonder, esse foi mais um episódio do Tomada 2. Apresentação de PH Santos e Marcelo Hessel. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção do B9. Direção executiva Carlos Merigo. Direção criativa Alexandre Potashev. Produção e roteiro Ieda Marcondes. Edição Ivan Altman.